Prepare-se para uma experiência aterradora, enquanto adentramos o obscuro e assustador mundo dos lobisomens. Nesta série de relatos, testemunhos verídicos e corajosos, de pessoas que compartilham suas histórias angustiantes, com essas criaturas sobrenaturais. Desde encontros sinistros em estradas desertas, até perseguições assustadoras nas profundezas da mata, esses relatos irão mergulhar você em um clima de medo e suspense. Prepare-se para adentrar o mundo obscuro e assustador desses seres sobrenaturais. Esses relatos envolventes e perturbadores farão sua imaginação correr solta e sua espinha gelar. Será que você tem coragem suficiente para enfrentar a verdade por trás desses encontros sinistros com lobisomens? O que vocês fariam, se estas situações acontecessem com vocês? Estão preparados? Então, sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Aqui você tem vídeos novos dia sim, dia não. Se inscreva no canal e faça parte da família que mais cresce no Brasil. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Escuridão Macabra, e aqui quem fala é o seu amigo Mário. O vídeo de hoje será muito especial, pois aqui você verá os 3 melhores relatos inéditos do canal. Relatos esses, que foram enviados por nossos inscritos. Mas antes que os relatos comecem, eu peço a vocês que estão chegando agora, no nosso canal, que se inscrevam e curtam o vídeo. Bom, agora, sem mais delongas, vamos aos nossos relatos. Primeiro relato. Oi gente, me chamo Márcio, e o que eu vou relatar aqui, pode ter certeza de que não me agrada nem um pouco. Também não me importa se vocês irão acreditar ou não, pois só eu sei o que passei naquela noite escura e fria. Eu sou motorista de ônibus de turismo, há pouco mais de 12 anos, e nesse dia iríamos levar uma pequena excursão para um sítio na cidade de Piracaia, iríamos passar 3 dias por lá, e tudo isso aconteceu no ano de 2013. Saímos em 2 ônibus por volta das 4h30 da manhã de São Paulo capital, para que pudéssemos chegar lá, bem cedo, e poder curtir todo o lugar. Era dia 24 de junho, dia de São João e o inverno estava apenas começando, fazia uns 11 graus, no terminal da Barra Funda, de onde os nossos ônibus sairiam. Eu comandava o segundo ônibus da linha, a uma distância curta do primeiro ônibus. Nós já tínhamos rodado em torno de uns 40 minutos, era por volta das 5h15 da manhã, nessa hora. Viajava comigo na cabine do ônibus o seu Joaquim, o responsável pela excursão. Nós estávamos no bate-papo legal jogando conversa fora, rindo muito, quando de repente, o meu amigo do ônibus da frente, deu um sinal de alerta e colocou uma das mãos dele para fora, pela janela. Nesse momento, estávamos a mais ou menos uns 70 km por hora, eu logo imaginei, que era um acidente na frente, quando ele me alertou. Na mesma hora, fui jogando o ônibus para o acostamento, para evitar uma colisão traseira. Eu dei uma reduzida e liguei o pisca-alerta. Nessa hora, o seu Joaquim se assustou e deixou a garrafa de água cair no chão, ele ficou paralisado, com a cena que viu naquele local. Os meus olhos custaram para acreditar no que eu estava vendo. Nós vimos uma criatura enorme agachada de cócoras, o bicho estava num barranco acima do acostamento, e deu para ver nitidamente. Ele era maior que um potro, ele moveu a cabeça devagar olhando diretamente para mim, foi tenso, aqueles olhos amarelos que mais pareciam uma gema de ovo, de tão forte que era. Ele nos acompanhou, fixamente com seu olhar que dá um frio na espinha, só de lembrar. Notei também que da boca dele, saiu uma gosma, que parecia com sangue quando eu dei conta. O ônibus da frente já tinha adiantado a velocidade, então, eu também acelerei o ônibus, para sair logo dali o mais rápido que pudesse. Eu acredito que nenhum passageiro tenha visto aquela criatura, por conta do horário. A grande maioria deles estavam dormindo. Chegando no sítio, ainda bem cedo, notei que, ao passarmos pela porteira da entrada, vi uma movimentação muito estranha. Tinha uma caminhonete com 3 homens em cima, e todos estavam armados. Eu notei também
no semblante do rapaz que estava gesticulando, uma grande preocupação. Nesse momento eu estacionei o ônibus e desembarcamos todos os passageiros. Nenhum deles comentou sobre o que vimos na estrada, e no dia seguinte, eu e seu Joaquim nos sentamos juntos no café da manhã, começamos então a conversar sobre o que tínhamos visto. Naquele momento, para nossa surpresa, sentou na nossa mesa uma moça muito simpática. Ela era funcionária da fazenda, e ela ouviu nossa conversa. Ela estava ali, tentando nos tranquilizar. Ela dizia que o que vimos era apenas um lobo, mas eu sabia bem o que tinha visto, naquele barranco. Aquela criatura era no mínimo 3 vezes maior que um lobo. Bom, 2 dias se passaram e todos se divertiam à noite, na área externa do sítio. Logo depois, jantamos e fomos dormir. O Joaquim havia nos dado um chalé para nós motoristas, um pouco mais afastado dos outros chalés. Até aí tudo bem, já era mais de 10 horas da noite, nós estávamos já deitados, meu amigo roncando, e eu, mexendo no meu celular, já com a luz do quarto apagada. Foi então que eu ouço alguém do lado de fora andando. Por curiosidade, fui ver quem era, e eu me arrependo até hoje de ter aberto aquela janela, e para minha sorte, eu abri só um pouco, e quase infartei, quando vi aquela coisa que estava de pé, a uns 20 metros perto do ônibus. E com certeza, estava caçando algo. Essa coisa levantava a cabeça, como se estivesse farejando alguma coisa. Fiquei sem fala e comecei a sacudir meu amigo que acordou bravo e me xingando. Tampei a boca dele, e apontei para a janela e quando ele veio e viu o que era, começou a tremer e a chorar. Nós ficamos apavorados, pois naquele momento pensamos que seria nossa última noite de vida. E para piorar a situação, quando menos esperávamos, o lobisomem começou a se aproximar. Parecia até que ele estava farejando o nosso pavor. Quando ele já estava bem próximo ao nosso chalé, o seu cheiro horrível de carniça empesteava o lugar. Naquele momento eu fechei a janela, puxei a cortina e sentei no chão do quarto. Nós estávamos tremendo de medo. Passamos ali segundos ou minutos de um terror indescritível. Até hoje, quando eu lembro de tudo, meu coração já acelera e minhas mãos começam a suar frio. Aquela criatura estava do lado de fora do chalé. De repente sentimos até a sua respiração ofegante. Parecia que aquela criatura farejava o nosso cheiro pelas venezianas da janela. Foi aí que o pavor começou. O lobisomem começou a grunhir e arranhar a janela do quarto com aquelas garras, que mais pareciam lâminas afiadas, prontas para rasgar a nossa pele. Minutos depois um uivado alto e longo ecoou do lado de fora. Nesse momento achamos que seria o nosso fim. Ele bateu com suas patas na janela e logo em seguida, para nossa sorte, escutamos aquilo se afastar e quando espiei pelas frestas da janela, vi aquilo pular o muro e depois disso, não vi mais nada. Não conseguimos dormir naquele resto de noite, e no dia seguinte pela manhã, embarcamos os passageiros e saímos dali o mais rápido que podíamos. Quando chegamos na saída do sítio, na porteira estava aquela mesma moça que conversou com a gente no café da manhã. Ela estava um pouco afastada, olhando para a gente com um olhar meio esquisito e sombrio. Depois daquela experiência, fiquei anos, sem dormir tranquilo, pois tinha pesadelos direto. Nestes pesadelos, eu via aquela moça, se transformando naquela criatura horripilante. Era muito real e quando eu acordava, meu coração estava muito acelerado e eu suava demais. Procurei especialistas e depois de vários exames, fui diagnosticado com um grau alto de ansiedade e bem próximo de se transformar em uma síndrome do pânico. Sei que este relato deve parecer fictício para vocês, mas de verdade, o que aconteceu comigo, naquela excursão eu jamais esquecerei. Eu não espero que acreditem em mim, pois é uma história louca e difícil de acreditar, eu sei. Mas, passados alguns anos, comecei a pesquisar na internet até que vi relatos semelhantes, no YouTube, onde a característica batia exatamente com o que eu vi naquela noite. E desde então, eu realmente pude ter a certeza de que o que eu vi era real e muitas outras pessoas também haviam visto. Resolvi então contar o meu relato para o canal Escuridão Macabra, pois parece um canal sério e que realmente nos mostra a realidade sombria dessa criatura.
Obrigado por terem acompanhado este relato até aqui, e se ainda não deixaram o like, faça isso agora mesmo, pois o relato seguinte irá te arrepiar. Segundo relato. Oi gente, me chamo João, agora vou contar a vocês uma situação que aconteceu com minha esposa e seus irmãos, aqui em nossa cidade. Esse relato se passou em Extrema, que fica no sul de Minas Gerais. E acreditem quem quiser, essa criatura é real e perigosa mesmo, tenho certeza que aquilo que minha esposa viu, era um lobisomem. E agora irei contar detalhadamente, um relato verídico, que aconteceu com a minha esposa Maria Eduarda. Maria Eduarda é a irmã mais velha de 4 irmãos e esse caso aconteceu em meados de 1987 em Extrema. O pai da minha esposa, que se chama Alexandre, tinha um pequeno cinema, e nessa noite, já havia encerrado a última sessão. Foi quando ele pediu para Maria Eduarda ir para casa na frente, levar os irmãos para casa, pois ele ainda ia demorar até fechar tudo. Foi então que ela tomou o rumo de casa, brincando com seus irmãos menores. Todos estavam brincando e sorrindo pela rua, quando de repente, se ouviu passos próximos a eles. Maria Eduarda então se virou e quando ela se voltou para ver o que era, tomou um grande susto. Pois ali estava um enorme cão negro parado, observando as crianças. Na mesma hora, ela ordenou que as crianças apressassem seus passos pois também estava com medo daquele animal. E acompanhando eles, aquela criatura, veio devagar, seguindo e farejando. Seus olhos se destacavam no amarelo ofuscante da luz do poste. Já chegando numa rua mais clara e próximo da sua casa, um senhor vizinho deles, chamado Vicente, acenava desesperadamente, para elas, ele estava em pânico. Naquela hora se ouviu o grito rouco dele: corram crianças, venham rápido, e elas assim o fizeram, sem saber o porquê, entraram na casa dele correndo, já que conheciam Vicente e a esposa dele que se chamava Mercedes. Nessa hora, o senhor abraçou ela e seus irmãos, num canto da sala e na mesma hora, o senhor se apressou em trancar a porta. Ele logo empunhou uma espingarda e pediu para que todos ficassem em silêncio. E em poucos minutos, foi possível ouvir um uivo alto e tenebroso, que fez todos ali rezarem e chorarem ao mesmo tempo, pois o medo tomou conta deles naquele momento. Vicente caminhou até a janela para observar. Maria Eduarda, curiosa que é, foi atrás dele, para ver o que estava acontecendo lá fora, e ela pode ver bem nitidamente, de perto aquela criatura de olhos amarelos, ela estava parada na frente da casa em que eles estavam. O que chamou a atenção deles, é que aquela criatura, era muito forte e grande, e se ela quisesse, entraria facilmente na casa atrás deles. Mas ao invés disso, a criatura soltou um outro uivo, e se virou bem devagar, e correu em direção à mata, que existia no final da rua, e sumiu no meio da escuridão. Esse senhor, levou as crianças para casa, que ficava no final da rua, próxima à mata por onde aquela criatura escapou. A mãe de Maria Eduarda, que se chama Rosa, já estava muito preocupada, pois eles nunca demoravam tanto, para chegar em casa após sair do cinema. O senhor que o salvou, comentou com ela, que o lobisomem tinha seguido as crianças e só não as atacou, porque ele havia chamado elas e elas correram em sua direção. O mais impressionante é que, na manhã seguinte daquele ocorrido, do nada, um rapaz foi falar com o pai de minha esposa, para que não a deixasse mais voltar sozinhas com as crianças para casa. Essa atitude desse rapaz fez Alexandre achar muito estranho, pois esse rapaz era conhecido na cidade por ter comportamentos estranhos e por ser muito calado. O tempo se passou, e meses depois, esse rapaz foi encontrado com o corpo cravado de balas numa estrada deserta, próximo ao Pico do Lopo, um local afastado da cidade, onde praticantes de voo livre saltam com asa delta. A família da minha esposa acredita que ele era o lobisomem que os perseguiu naquela noite. E que esse relato, que minha esposa nos contou, eu mesmo pude confirmar com meus cunhados, e todos eles afirmaram que esta história é verdadeira. Foi uma noite em que eles jamais puderam esquecer o que passaram. Sei que pode parecer estranho esta história, mas na região sul de Minas Gerais, existe muitos relatos de avistamentos de lobisomem.
Essas criaturas andam de dia entre nós e dificilmente suas identidades verdadeiras são reveladas, apenas no cair da noite, seu lado sombrio e selvagem é revelado. Terceiro relato. Há um ano atrás, fui viajar para Barbacena, passar um feriado, na casa de meus avós e neste feriado eu pude ouvir uma história que aconteceu com eles em 1973. Nessa época, eu tinha exatamente 15 anos de idade, e morava em Pouso Alegre, no sul de Minas. Meu avô contou que nessa época, eles moravam na Serra do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Itaipava. Eles moravam na roça, um lugar sem energia elétrica, e sem água encanada. Bem dentro da roça mesmo, sabe aquelas estradas de roça, onde as casas ficam longe, umas das outras. Lá nessa época, era comum histórias de lobisomens. O meu pai com seus primos, tinham o costume de pescar no rio que cortava o bairro. Meu pai se chamava Bartolomeu, ele tinha o costume de sair para pescar com o pessoal bem cedo, praticamente de madrugada. Nessa época, era a semana de Quaresma e o pessoal da roça respeita muito essa data. Nessa semana, meu avô aconselhou meu pai e seus amigos a não irem pescar. Mas ele estava querendo muito ir naquela madrugada, pois eles combinaram de levar juntos as namoradas. Meu pai e seus amigos pegaram então suas bicicletas e saíram. Era mais ou menos 5 horas da manhã, a lua brilhava forte, e iluminava todo o caminho, até que chegaram no ponto de encontro com as meninas. Daquele ponto, para o rio onde iriam pescar, tinha mais ou menos 1 quilômetro de distância. Eles desceram das bicicletas e foram empurrando elas e conversando com as meninas. Meu pai e seus 2 amigos Pedro e Bruno, formavam 3 casais juntos com as meninas, Bianca, Paula e Beatriz. Se não me falha a memória, ele nos contou que amarrado nas bicicletas tinha toda a tralha de pescaria, varas, anzóis, lampião, uma garrafa de café e algumas coisas, para eles poderem comer na beira do rio. As meninas estavam todas com mochilas, onde havia alimentos e também besteiras para petiscar. Beatriz, a mais espoleta das meninas, estava levando uma pequena caixinha de som. Eles chegaram na beira do rio, ainda não era 6 horas da manhã, a escuridão da mata chegava a dar medo, dava para ouvir o barulho dos grilos e das rãs. A pescaria estava boa, meu pai logo pescou um peixe enorme, e se destacou no meio deles. Próximo da beira do rio, havia alguns pés de pitanga. Bianca e Beatriz foram pegar algumas frutas, enquanto Paula tentava pescar com uma vara de bambu e um anzol pequeno. Durante a tranquilidade, ouviram-se barulhos na mata, atrás dos pés de pitanga. As meninas se assustaram e correram para a beira do rio. Todos olharam para trás assustados e viram arbustos se mexendo. Entre eles, um par de olhos brilhantes surgiu e um uivo ecoou. As meninas gritaram de medo quando a criatura surgiu, grande, peluda e com orelhas enormes. Elas afirmaram que era um lobo, e um dos meninos gritou que era um lobisomem. O grupo entrou em pânico e correu em direção às bicicletas, deixando para trás toda a tralha de pesca. As meninas sentaram de lado nos quadros e os meninos pedalavam com desespero. O lobisomem os perseguia de perto, enquanto eles pedalavam o mais rápido que podiam pela estrada de terra. Os uivos da criatura ecoavam pela noite, aumentando ainda mais o medo e a adrenalina dos jovens. Enfim, eles conseguiram chegar em suas casas aterrorizados e contaram a história para seus familiares, que ficaram igualmente assustados. Os pais dos meninos decidiram comunicar o incidente à polícia local, mas, quando os policiais foram investigar o local da suposta aparição do lobisomem, não encontraram nada além de pegadas estranhas e arbustos revirados. No dia seguinte ao ocorrido, quando a luz do sol iluminou a região, os moradores foram verificar o local onde o lobisomem tinha sido avistado. Para a surpresa de todos, encontraram pegadas enormes, arbustos quebrados e tufos de pelos enroscados nas árvores. Era evidente que aquele animal sobrenatural havia passado por ali. Além disso, alguns pescadores que estavam perto do rio, semanas depois relataram ter presenciado o ataque do lobisomem. Desesperados, eles se jogaram na água para tentar escapar da criatura.
felizmente, conseguiram se afastar e voltar para a margem do rio a salvo, mas ficaram traumatizados com a experiência. A notícia do segundo encontro com o lobisomem espalhou-se rapidamente pela região, aumentando o medo e a cautela das pessoas. As autoridades locais iniciaram uma investigação mais detalhada, convocando especialistas em criaturas míticas e lobisomens. Porém, mesmo com todos os esforços, o mistério do lobisomem de Itaipava permaneceu sem solução. A partir desse incidente, as histórias sobre o lobisomem se intensificaram e se tornaram parte intrínseca da cultura local. Os relatos sobre o lobisomem de Itaipava continuaram a ecoar nas conversas e nas tradições daquela comunidade. As pessoas compartilhavam histórias, dicas de como se proteger e os sinais que indicavam a presença da criatura. A lenda se tornou uma parte importante da identidade da região, perpetuando-se ao longo dos anos. Até os dias atuais, quem visita Itaipava pode ouvir as histórias sobre o lobisomem contadas pelos moradores mais antigos. Embora alguns duvidem da existência real da criatura, a força da tradição e da imaginação popular mantém viva a lenda assombrosa do lobisomem que assustou os pescadores naquela noite sombria. Foi assim que meus avós, em 1973, viveram essa experiência assustadora com o lobisomem na serra. Essa história ficou gravada na memória da família e foi transmitida de geração em geração. Gente, esse relato é tão real, que no mês passado, fomos visitar o Rio de Janeiro nas férias, e decidimos esticar até Itaipava, para rever a cidade que marcou a história de nossa família e até hoje existe relatos de lobisomem na região. E assim termina mais esses relatos reais de lobisomem, do canal Escuridão Macabra. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado, eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo no canal, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder, e para fortalecer o canal, deixe o seu like. A família Escuridão Macabra agradece de coração. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Clique em algum deles, assista até o final e deixe um comentário dizendo o que achou. Muito obrigado e até o próximo vídeo.